Para você ligado aqui comigo, presta atenção, a informação já está na tela. STF marca julgamento de Bolsonaro, mas mantém processo de PMs do Distrito Federal parado. Ex-presidente é investigado no caso de suposta tentativa de golpe de Estado. Mas já vou fazer um comentário aqui, né? Eles querem prender Bolsonaro antes de 26, meus queridos e queridas. Pra que eles vão julgar policiais do Distrito Federal se eles podem julgar e prender Bolsonaro agora? Pois é, meus queridos. É uma questão de prioridade. O Supremo Tribunal Federal, STF, definiu para dia 2 de setembro o começo do julgamento de Jair Messias Bolsonaro do PL. O ex-presidente é investigado no caso da suposta trama golpista, apenas 144 dias depois da abertura da ação. Muito rápido, né? É prioridade, não é isso? A previsão é que o julgamento conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes se estenda por 2 semanas e o resultado seja divulgado até 12 de setembro. Enquanto isso, o processo contra os principais oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados de omissão diante da invasão na sede dos 3 poderes no 8 de janeiro, permanece sem andamento há mais de 500 dias. O julgamento do caso está pronto desde 2 de maio, mas ainda não tem data definida. Moraes retirou o tema da pauta do plenário virtual do STF em 2 ocasiões, sem apresentar justificativa. O andamento mais rápido do processo que envolve Bolsonaro ocorre, em parte, pela presença de um réu preso, general e ex-ministro Walter Braga Neto, detido desde dezembro de 24. Ah, é porque o general está preso? Então solta o general. Ele está preso preventivamente mesmo. Não é condenado a nada, não é isso? Presta atenção aqui, ó. Segundo o Código de Processo Penal, processos com réus presos não têm suspensão de prazos durante o recesso do judiciário, o que fez as defesas agilizarem a entrega das alegações finais. No caso dos policiais militares, todos respondem em liberdade desde maio de 2024. Beleza, não vou aprofundar a matéria, tá bem? Mas só para você que está me acompanhando aqui entender, tá? A pressa para julgar Jair Messias Bolsonaro. Eleições estão batendo a porta. Queira ou não queira, nós já estamos no mês 8. De 8 para 12 são 4. Não é? Eles querem condenar Bolsonaro ainda esse ano. Eles querem virar o ano para 2026 livres do assunto Bolsonaro. Querem que Bolsonaro caia no esquecimento. Eles não querem ter que julgar Bolsonaro o ano que vem. Há algumas contradições. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aqui está o Fux, né? Não deu aqui um zoom legal não, mas o Fux está aí do lado do Alexandre de Moraes. Dizem que o Fux pode pedir vistas aí, ou vista do processo, e esticar o processo, o julgamento aí, para que seja realizado o ano que vem. Não é a intenção de Alexandre de Moraes. O ano que vem é um novo ano, eles querem tratar de eleições presidenciais. E mais uma vez, algo que eu já falei antes, hoje agora eu vou repetir, vou ser bem sutil, né, para falar pouco sobre isso, não esticar muito o meu comentário. Na minha humilde opinião, isso é minha opinião, é meu palpite, eles não vão colocar Bolsonaro dentro de uma cadeia. Para mim, o que fizeram com o Bolsonaro foi apenas um teste. Primeiro, colocaram uma tornozeleira eletrônica, depois passaram para uma prisão domiciliar. Bolsonaro estava numa espécie de semiaberto e agora entrou numa prisão fechada, porém em casa, não é?
E aí, meus queridos, o meu palpite é que o sistema precisa de um candidato que agrade o sistema. E o sistema quer que o Bolsonaro trabalhe também para esse candidato. Então, se prender Bolsonaro, colocar atrás de uma grade, ou até mesmo uma prisão domiciliar, atrapalharia o Bolsonaro de fazer as correrias e alavancar a carreira ou a campanha desse suposto candidato aí do sistema. Esse é o meu palpite, tá bem? Você pode não concordar com ele, mas a minha humilde opinião, eles não vão colocar Bolsonaro atrás das grades, eles vão fazer aí, manter o Bolsonaro em prisão domiciliar e até, quem sabe, tirar a tornozeleira, porque há um interesse de manter o Bolsonaro livre, pelo menos fazendo as correrias dentro do PL, as correrias dentro aí da capital nacional, a capital federal. Então, meus queridos, o que acontece? É uma questão de palpite aqui. Não é uma questão de palpite. Eu devo lembrar aos senhores que, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né, fazer um breve comentário, mas há uma conversa no ar aí que ministros, após esta condenação do Bolsonaro, eles aceitariam a anistia para poder se livrarem da Magnitsky. Isso é um comentário aí que eu estou somando aqui porque mesmo com supostamente alguns ministros para se livrarem da Magnitsky, eles aceitariam a anistia de Bolsonaro e também os outros envolvidos, né, no processo e os presos do 8 de janeiro. Porém, Hugo Mota trouxe um discurso dizendo que é contra uma anistia ampla, geral e irrestrita. Aí logo em seguida me aparece Gilberto Kassab falando a mesma coisa. Inclusive eu fiz um vídeo, tá aí no canal, e esse vídeo trata exatamente disso. Eu até trouxe o vídeo do Hugo Mota e também o vídeo do Gilberto Kassab. Não é nada lá de trás, de 1 ano, 2 anos atrás, não, é coisa de agora. Tá? Eles falando aí, os dois, dizendo ser contra a anistia ampla, geral e restrita, lembrando que Gilberto Kassab já foi patrão de Alexandre de Moraes. A gente quase não tem falado sobre isso, mas Alexandre de Moraes foi secretário municipal no estado, na cidade de São Paulo, enquanto Gilberto Kassab, prefeito, ele foi secretário municipal de Segurança Pública. Então Gilberto Kassab foi patrão do Alexandre de Moraes. Centrão. Depois, à época, o Geraldo Alckmin, enquanto governador do estado de São Paulo, também foi patrão de Alexandre de Moraes. E aquela época era um partido supostamente de direita, que para mim nunca passou de um centro-esquerda, mas um partido de centro. Fazia de conta que estava numa luta, numa briga com Lula. Lula era eleito ou o PT sendo eleito. Cadê os nossos ministérios? Queremos os nossos ministérios. Os tucanos, né? Que eram campeões de fazer isso. É tanto que depois Geraldo Alckmin muda de partido, vai para um partido de esquerda. Mas até então, de centro. Aí outra pessoa de centro, Michel Temer, que também foi patrão de Alexandre de Moraes, o indicou para a vaga de, primeiramente, né, colocou ele como ministro da Justiça e depois o indicou para a vaga de ministro da Suprema Corte. Então, o que acontece? A gente vê que essas pessoas do centro, o próprio Michel Temer já deu declaração nesse sentido, eles não querem uma anistia ampla, geral e restrita. Por quê? Eles querem Bolsonaro fora para que eles possam lançar os seus candidatos em 2026. Ok? Até aqui? Porém, eles não querem fazer isso apenas no peito, numa espécie de terceira via. Lula, PT, Bolsonaro ou a esposa ou um dos filhos. Não. O que eles querem, o centrão? Eles querem trazer todo mundo do centro e com o apoio de Bolsonaro. Porém, se o Bolsonaro estiver preso, se o Bolsonaro estiver proibido de sair de casa, como o Bolsonaro irá ajudar o centrão?
Pois é, meus queridos. Agora, ter o Bolsonaro numa disputa só com a ajuda dos Estados Unidos, através da Lei Magnitsky. Eu vou até entrar nesse assunto daqui a pouquinho, tá bem? Se eu não estou enganado aí, mais 2 assuntos aí a gente cai nesse assunto, tá bom? Entenda até aqui. Então, retornando aqui, o STF marcou a data de julgamento de Bolsonaro, está marcado aí para o dia 2 de setembro. Ok, até aqui? No dia 2 de setembro, parece que eles querem levar ali em torno de 12 dias, né? E só constando, né, uma informação também que no dia 7 de setembro, no auge do julgamento, nós teremos uma manifestação na Avenida Paulista e outras capitais também, Avenida Paulista, São Paulo e outras capitais, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, manifestando aí em prol a Jair Messias Bolsonaro, em prol à anistia e contra aí as atitudes e esse julgamento no STF. Porém, tá? O julgamento está marcado. Olha essa outra informação aqui para você que acompanha o nosso canal. Atlas Intel, a maioria da população é contra a prisão de Bolsonaro. O levantamento aponta que o número de contrários à detenção do ex-presidente ultrapassou a 52%. Fábio, eu acredito que é maior. Eu sempre acredito, gente, que é maior, tá bem? Mas é a única pesquisa que nós temos, não é? Então, dados aí desse instituto de pesquisa dão conta que 52%, ou seja, a maioria do povo, é contra a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ok, até aqui? Posso dar sequência? Então vamos lá, vamos dando sequência aqui para você. Até um esquerdista, o Aldo Rebelo, ele diz que é contra o que estão fazendo aí no Brasil contra esse julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Segundo ele, não existe golpe de Estado. Até um esquerdista, hein? Na tela, vamos prestar atenção. O senhor pessoalmente entende que o então presidente Jair Bolsonaro tentou organizar algum tipo de golpe ou não? Não creio. Por quê? Porque não há uma tentativa de golpe aí sem que haja na composição da iniciativa apoio institucional. Quantos partidos ou quantos governadores estavam envolvidos na suposta tentativa de golpe do presidente Bolsonaro? Eu sei em 64. Que pelo menos os governadores dos maiores estados, o de São Paulo, do Rio, de Minas, o do Rio Grande do Sul, estavam todos comprometidos com o golpe. Você não faz um golpe sem esse apoio. Então, não sei, nenhum governador não apareceu, nenhum partido político, por menor que fosse ou que seja, que estivesse promovendo uma ação pró-golpe de Estado. Você tem que ter apoio diplomático. Em 64, era apenas a embaixada dos Estados Unidos operando abertamente com o golpe aqui no Brasil. Eu não tive nenhuma notícia. A embaixada do Uruguai, ou do Paraguai, ou de Luxemburgo, ou do Haiti, da República Dominicana, da Guiana, alguma embaixada foi envolvida nessa organização, nessa articulação golpista. Eu não tomei conhecimento de nenhum apoio diplomático. Como é que você organiza um golpe sem apoio diplomático? Ah, não. Mas aí tinha o comando das Forças Armadas. Acusaram o Garnier, o meu assessor militar no Ministério da Defesa. Mas nem os demais comandantes militares avalizaram essa ideia de que a Marinha poderia propor um golpe de Estado. Quem pode dar golpe de Estado no Brasil é uma única força, é o Exército, que tem capilaridade, que tem organização, que tem tradição política no país, que participou da abolição, participou da República, participou de 30, fez guerra civil de um lado do Exército contra o outro lado. Eram os legalistas e os rebeldes dentro da mesma instituição. Não participou, isso está claro. Aliás, se houvesse essa tentativa, ela não seria realizada porque o Exército não queria, não participaria. Então, não tinha apoio social, disse não, tinha apoio dos sindicatos, apoio da UNE, apoio da mídia. A imprensa apoiou alguma tentativa de golpe? Em 64, não foi apenas a imprensa, foi a elite da imprensa, foram os grandes jornalistas, foi a pena dos melhores jornalistas, de um Alberto Dines, do Antônio Calado, de um Carlos Heitor Coni, essa gente que escrevia os editoriais pedindo golpe. Aqui nos jornais de São Paulo, do Rio,
era a elite da imprensa brasileira, dos jornalistas e do jornalismo. Isso também não aconteceu. Eu não conheço nenhum blog de quinta categoria que disse, não, esse blog apoiou o golpe. Portanto, os fatos evidenciam que essa ideia do golpe de transformar o 8 de janeiro de arruaça de baderneiros em tentativa de golpe só se explica para retirar da cena eleitoral de 2026 um protagonista muito forte. Bolsonaro, né? O vídeo acabou antes do combinado. Bolsonaro, entendeu até aqui? Só para tirar Jair Messias Bolsonaro da disputa. Exatamente, você não ouviu errado não, tá? Porém, eu fico me perguntando o que é que fez com que Alexandre de Moraes odiasse tanto Jair Messias Bolsonaro. Olha essa informação que está na tela aqui, ó. Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele, é o que disse Mauro Cid. Essa reportagem não é de agora, eu estou resgatando-a para que você possa acompanhar comigo aqui o raciocínio, tá bem? Então tá lá, é um julgamento político como o próprio Trump taxou o julgamento contra Jair Messias Bolsonaro. O próprio Trump, o governo dos Estados Unidos, os Estados Unidos da América classificam que o julgamento contra Bolsonaro é político, é uma caça às bruxas. Aqui no Brasil já marcaram a data e aqui no Brasil mais de 50% da população, 52%, acreditam ou são contra o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Aí eu resgatei essa matéria do portal Metrópolis, que ela diz o seguinte: Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele, diz Mauro Cid em mensagem. Sabe quando vazou aquelas mensagens do Mauro Cid? Pois é, lá ele dizia: Alexandre desabafou com o alto comando, ou com o comandante do exército, que comentou com o meu pai. Você sabe que o pai do Cid é um general das antigas aí do exército brasileiro, né? Ele é da reserva e me parece que o general andou desabafando com ele. Olha, Alexandre me disse isso. Ah, é um disse-me disse, ok. Mas é fato que estava lá na mensagem do Mauro Cid. Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele. É isso daqui que eu me apego, né? Eu fico pensando, me perguntando, o que seria acabar com a vida do Alexandre de Moraes? Você sabe, conforme eu estava dizendo aqui, eu até comentei isso, houve uma época nesse país em que pessoas ligadas aos tucanos, né? É PSDB os tucanos, não é isso? Pessoas ligadas ao PSDB seriam de direita. Aí eu me pergunto, Alexandre de Moraes foi ligado, Alexandre de Moraes já foi muito crítico ao PT. Primeiro, é uma indagação minha. O porquê que Alexandre de Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele? De repente ele se considerou um dia de direita ou vestiu a roupa da direita e hoje escancara a roupa do comunismo? Tem muita gente que trata o Alexandre de Moraes como um comunista, como sendo um agente comunista. Ou será por outro motivo, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estou vou usar um vídeo que viralizou aí do nosso querido Tiago Santos, fotojornalista. Esse vídeo viralizou. Seria por um acaso, por esse motivo também, que o cara que foi secretário disso, foi secretário municipal de segurança, secretário estadual em São Paulo de segurança, foi ministro da Justiça, professor universitário, escreveu livros, ou livro pelo menos, talvez seria uma pessoa amada pelo Brasil e não é? Olha só isso daqui, ó. Isso aconteceu aí, quando foi? Foi agora, esse mês.
né, quando ele esteve no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para uma palestra. Seria porventura por esse motivo que o Alexandre diz que Bolsonaro destruiu a vida dele? Preste atenção nisso daqui. Vagabundo! Assassino, pilantra, assassino, vagabundo! Cadê o careca? Cadê o careca, filho da puta? Bandido, cadê o bandido? Cadê o careca? Cadê o bandido? Cadê o bandido? Cadê o bandido? Cadê o careca, filho da puta? Oi, ditador! Cadê o filho da puta? Ditador! Careca, filho da puta, bandido! Galera, tá aí. Olha os puxa-saco de careca! Cadê o careca, assassino, burrão? Cadê o vagabundo, careca? Cadê o careca? Puxa-saco de careca! Seria por um acaso por esse motivo? Que o homem não pode sair às ruas, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos da América? Vocês se lembram muito bem, numa época que houve uma comitiva, né, de ministros que foi participar do evento Lead Brasil em Nova York. Alexandre de Moraes foi xingado. Alexandre de Moraes foi duramente criticado aí pelas pessoas que lá estavam em Nova York. Dezembro de 22. Quem se lembra desse episódio? Seria por um acaso esse motivo? Que o homem não consegue nem sair nas ruas? Pois é, meus queridos. Mas o nosso programa ele vai só melhorando, né? Pelo menos eu tenho essa percepção, que eu monto ele assim, né? Um assunto vai conectando com o outro e vai só ficando melhor. Presta atenção nessa informação que está na tela para você entender um pouco mais, né? Nós estamos falando aí de julgamento do Bolsonaro. Presta atenção aí. Ministros do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos. Integrantes do STF discutem em conversas reservada uma saída para amenizar a pressão dos Estados Unidos e evitar recuo no julgamento do Bolsonaro. Do que eles estão, do que se trata essa reportagem, Fábio? Essa reportagem, ela é do dia 14, portanto, tem aí aproximadamente 4, 5 dias, a depender do dia, né, que você estiver me vendo. Mas para você que está me vendo agora, aproximadamente 4 dias que saiu essa matéria. Eu até fiz aí um vídeo completo falando sobre isso. Deixa eu ver aqui. A proposta em debate consiste em uma anistia pós-condenação para Jair Bolsonaro e os outros réus que serão sentenciados por golpe de Estado. A alternativa busca evitar novas sanções dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, manter o entendimento do STF pela condenação do Bolsonaro. Na prática, o Supremo condenaria os acusados, mas não se movimentaria para derrubar eventual anistia aprovada pelo Congresso Nacional. O próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que a anistia ela é inconstitucional. Como a anistia vai ser inconstitucional se ela está na Constituição? Ou seja, meus queridos, se eles aprovarem uma anistia agora no Congresso Nacional, os ministros da Suprema Corte vão decretar, vão se posicionar contra essa anistia, dizendo que seria inconstitucional. Essa conversa ela não é de agora, ela é antiga, desde que nós começamos a tratar de anistia, que a gente ouve isso de alguns juristas, alguns deputados e até mesmo os ministros da Suprema Corte já deram declarações que, se aprovar qualquer anistia no Congresso, eles vão
dizer que a anistia é inconstitucional. A gente já ouviu falar e já falamos muito sobre isso. Porém, o que acontece? Ah, Fábio, mas se o Congresso aprovar, aprovou. A Constituição diz que é constitucional, porque está na Constituição, e diz que é um dever do Congresso Nacional aprovar isso. Porém, eu pergunto para vocês, esse Congresso aí conseguiu fazer alguma coisa sobre a questão do IOF? Não conseguiram, né? Alexandre de Moraes derrubou o veto, que o Congresso vetou, né, a determinação do Lula para voltar o IOF. Aí o Congresso derrubou o veto, aliás, vetou, né, aí o decreto do Lula pela volta do IOF. E depois que o Congresso derrubou, né, foi levado à Suprema Corte. Alexandre de Moraes determinou a volta do IOF. Tudo numa boa. E tem gente, tem congressista falando pelos cantos até hoje, né? Magoado, chorando pelos cantos. Presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, presidente da Câmara, nada puderam fazer. E ficou por isso mesmo. Então, se aprovando uma anistia, os ministros vão declarar inconstitucional e babau. Porém, agora com a volta, né? Ou com a volta do Trump ao poder, com o Trump ouvindo os brasileiros que lá estiveram fazendo as denúncias, tanto no Congresso americano como diretamente ao Departamento de Estado e outros órgãos também, me parece que agora o negócio começou a apertar o calo para os ministros da Suprema Corte. A Lei Magnitsky, ela não é brinquedo. Ela não é brinquedo. Eu vou comentar sobre isso daqui, depois vou entrar aqui nas consequências da Lei Magnitsky. Vamos lá. Então, os ministros querem condenar Bolsonaro e querem depois deixar para o Congresso fazer uma espécie de anistia, dando anistia aos condenados do 8 de janeiro, inclusive ao Jair Messias Bolsonaro. E aí eles não fariam nenhum tipo de objeção à anistia vinda lá do Congresso Nacional. Olha só que lindo, né? Não baixariam a guarda, não é isso? Não baixariam a guarda, não, nós vamos condenar. Mas se o Congresso quiser soltar, é com o problema do Congresso. Não baixariam a guarda, condenariam Bolsonaro, outros réus, mas também não questionariam a vinda de uma anistia pelo Congresso Nacional. Jogada, né? Para quê? Para se livrar da Lei Magnitsky, que chegou com tudo. Eles estão descobrindo, dia a dia, capítulo a capítulo dessa história, que eles estão fritos, tá bem? Com a aplicação da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky não é brincadeira, não. Tá? A Lei Magnitsky não é brincadeira, não. Eu estava vendo uma live da doutora, da juíza, ex-juíza, né, Lins Grillo, dizendo que nunca viu alguém que entrou na Magnitsky sair dela. Não é impossível. Não é impossível, mas que a gente nunca viu alguém que entrou na Lei Magnitsky e conseguiu sair dela. Ela pode falar com um pouco mais de propriedade, ela vive nos Estados Unidos, então, obviamente, ela não ouviu histórias lá de pessoas que entraram na Lei Magnitsky e que saíram dela. Conseguiram provar, né? Por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, embora você sabe, foi a primeira vez, né? Que foi usado a Lei Magnitsky no caso aí de alguém que viola os direitos humanos. Foi a primeira vez. Foi usado em outros casos, em caso de corrupção, né? Que ela foi criada para isso também. Porém, para essa questão aí de alguém que viola os direitos humanos é a primeira vez. Mas o ministro Alexandre teria que provar lá nos Estados Unidos que ele não violou os direitos humanos. E aí, meus queridos, é que é tiro, porrada e bomba, e o ministro não iria conseguir reverter a situação. Aí, como eu disse para você, capítulo a capítulo, eles vão descobrindo
que eles estão enrolados na Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes entrou na Lei Magnitsky. Barroso parece ser o próximo, junto com Gilmar Mendes. Barroso já entrou em desespero. Ele tem uma casa de 22 milhões de reais lá nos Estados Unidos. Chegou até a cogitar uma possível saída agora, em setembro, quando ele for entregar o cargo de presidente da Suprema Corte. O Fachin é quem assume, se eu não estou enganado, a partir do dia 29 de setembro. E as conversas aí de bastidores é que ele já estaria planejando sair fora aí da Suprema Corte. Porém, eles vão descobrindo que a situação é um pouco mais complicada. O Gilmar Mendes chegou a dizer a jornalistas, se eles vão decretar uma morte financeira ao ministro Alexandre de Moraes, então nós vamos determinar que essas instituições no Brasil não cumpram as ordens dos Estados Unidos da América, por exemplo. Só que aí, meus queridos, eles foram descobrir que não é assim que funciona. Não é o STF brasileiro ir lá e falar, por exemplo, para o Banco Santander, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, você não pode confiscar a grana e impedir que o Alexandre tenha conta aqui no seu banco. Não é assim. Olha aí. Ministro do STF buscam bancos para debater alcance da Lei Magnitsky. Representantes de instituições financeiras disseram a Moraes, Gilmar Mendes e Zanin que a situação ainda ali está dizendo que é contornável, né? Mas eles ouviram também que é uma bomba, tá bem? Eles ouviram que é uma bomba. Vou até buscar aqui na matéria a parte aqui. A Magnitsky prevê bloqueio de bens nos Estados Unidos, além do arresto de contas bancárias e impedimento do uso de cartões cujas bandeiras sejam de instituições americanas, como Visa, Master e American Express. Embora nos bastidores, Moraes venha minimizando o impacto das sanções no seu cotidiano, o receio no STF é que outros magistrados e seus familiares também acabem por se tornar alvos de punições semelhantes. Além de Moraes, os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes participaram das conversas com o diretor vice-presidente executivo do Santander, Alessandro Tomão, com o chairman do BTG Pactual, André Esteves, e com o diretor jurídico do Itaú, José Vita. Também, deixa eu purar aqui. Por hora, a avaliação é que as instituições financeiras estão de mãos atadas. Ouviu aqui? Em relação aos bloqueios, e não podem se insurgir contra as sanções de Trump, sob pena de multas milionárias. Os bloqueios, no entanto, os banqueiros, no entanto, entendem que a situação pode ser contornável, apesar de restrições atingirem as operações em dólares. Há previsão de afetar o sistema SWIFT, que é o sistema de transferência que reúne mais de 11 mil instituições financeiras em cerca de 200 países. Isso porque o SWIFT não é um sistema norte-americano, mas uma sociedade cooperativa internacional criada em 1970 e que há sede em Bruxelas, na Bélgica. Sendo assim, a execução do Brasil ao sistema é considerada remota. Tá. Isso é o que eles, acham, porque até os bancos estão ainda tentando entender. Tá bem? Mas é fato que ali, nessa reportagem da CNN, em algum momento eu destaquei aqui para você que as multas são milionárias. Não se dá para você evitar e você ter que escolher entre um ministro, um cliente potencial da Suprema Corte, aos ter que pagar milhões de multa aí porque não obedeceram a Lei Magnitsky. Olha aí. O diretor do Banco Central comenta
alcance da Lei Magnitsky. Funcionário da instituição afirmou ao jornal O Globo que a decisão pode impactar diretamente a estabilidade do sistema financeiro. Ouviu até aqui? Meus queridos, você está pensando que é brinquedo, né? Está pensando que é brinquedo. Gilmar Mendes, não, então a gente determina que as instituições não façam isso com o ministro. A implicação da Lei Magnitsky para o sistema financeiro brasileiro envolvem escolhas complexas para os bancos, destacou um diretor do Banco Central que não quis se identificar ao jornal O Globo. Embora a legislação dos Estados Unidos se aplique em território norte-americano e a brasileira no Brasil, o funcionário do banco ressaltou que a economia funciona de maneira globalizada, o que cria desafios para instituições financeiras que atuam internacionalmente. Segundo o diretor, caso a versão mais rigorosa da Lei Magnitsky estivesse em vigor atualmente, os bancos precisariam optar entre manter cliente de alto perfil como ministro ou talvez preservar o acesso a operações essenciais como a cotação do dólar e transações de câmbio. Ele explicou que sem essas operações a sobrevivência dos bancos estaria ameaçada. O diretor afirmou que a decisão pode impactar diretamente a estabilidade do sistema financeiro como um todo. Segundo eles, 3 níveis da Lei Magnitsky. É o que explicou ao jornal. Essa questão foi desmentida aí pela doutora Lins Grilo, que não existe níveis na Lei Magnitsky. Para você ver que até os bancos estão perdidos, tá? Não existe. É Lei Magnitsky, pronto e acabou. Não existe esse negócio de, não, a Lei Magnitsky para o Fábio, ela está no nível 1. Para o João está no nível 2, mas para a Maria está no 3 e a Maria se lascou. Não, não existe. Lei Magnitsky é uma só. Desse papo de nível 1, nível 2, nível 3, ou nível A, nível B, nível C, ou 3 níveis, não existe. Tá bem? Isso é os bancos perdidos aí em meio a essa situação. Tá bom? Aqui, ó, mais informação para você a respeito disso. Em meio à tensão da Lei Magnitsky, ministros do STF discutem publicamente no plenário da Corte. O ministro contestou a retirada após a derrota parcial. O presidente do STF diz ter oferecido a opção de ajuste no voto para mantê-la. Aqui, eu até falei sobre isso já num vídeo, mas a questão aqui, tem até um vídeo também, né, da briga dos dois, o Fux e o atual presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, mas o fato não é nem a questão da briga em si, mas a questão é, estão brigando. O clima está tenso, principalmente para esse senhor aí que foi incluído naquela lista de perda de visto americano, que é o Luiz Roberto Barroso. Ele está lá. E se ele receber a Lei Magnitsky, além da perda do visto americano, ele pode perder aquela mansão que ele tem lá nos Estados Unidos, avaliada em mais de 22 milhões de reais. Eu já falei sobre isso, fiz um cálculo aqui por cima. O ministro ganha 40 mil. Se ele chegar a guardar todos os 40 mil por mês, em um ano, ele terá 400 mil reais. Não é isso? 480 mil. Em 10 anos, ele terá ali 4 milhões e 800. Quantos anos se leva para o ministro conseguir comprar uma casa de 22 milhões, se em 10 anos, se ele não comprar uma bala com o salário dele, ele conquistaria ali 4 milhões e 800. Em 10 anos. Não é? 40 mil por mês, 480 mil no ano, em 10 anos, 4 milhões e 800. Iria pelo menos por baixo, uns 50 anos de trabalho, ou mais.
Então o que que acontece? Ele não quer perder isso. Ele não quer perder isso. E há outras conversas também, de bastidores aí, que os ministros estão meio que isolando o ministro Alexandre de Moraes. Porque não querem receber aí uma lei Magnitsky. E ela pode chegar a qualquer momento. Segundo aqui o R7, as eventuais sanções a ministro do STF com lei Magnitsky só devem acontecer após o julgamento de Bolsonaro. Mais uma vez, repetir a informação inicial, o julgamento está marcado para 2 de setembro. As possíveis sanções econômicas com a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do STF só devem acontecer após o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no STF por suposta tentativa de golpe de Estado. Segundo aliados do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-mandatário, ainda não há uma lista de ministros a serem sancionados, como foi o ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo. Ou seja, existe uma possibilidade gigantesca da lei Magnitsky se estender a outros ministros. E aí é que aqui, ó, eles já estão nessa situação aí de clima pesado, discussão para lá, discussão para cá, o que nós vamos fazer com Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes está se tornando caro, é uma bomba ambulante. Aqui, não, mais uma aqui, isso, mais uma. Ministro do STF discutem recuo possível em meio à crise com os Estados Unidos da América. Aí vem aqui, ó, após a condenação de Bolsonaro, a lei Magnitsky iria entrar com tudo. Eles estão buscando uma maneira de se livrarem. Os bancos, olha essa matéria aqui, ó. Bancos brasileiros analisam contas de Alexandre de Moraes para aplicar a lei Magnitsky, é o que diz o UOL. Os bancos. Lembra que eu te falei aí, estava falando sobre bancos? Isso daqui é uma atualização. Os bancos já estão analisando as contas do Alexandre para aplicar a lei Magnitsky. Ele vai ter suas contas congeladas, da mesma maneira que ele congelou contas de Marcos Duval, congelou contas de jornalistas, congelou contas agora do Eduardo Bolsonaro. E a situação vai ficar feia para o ministro da Suprema Corte. Tudo isso daqui, meus queridos, embora gere sim algum prejuízo, uma dor de cabeça gigante para os ministros e principalmente Alexandre de Moraes e outros ministros também que têm aí escritório, que as esposas têm escritórios, tocam os escritórios de advocacias e descobriram que o salário dos ministros não é nada perto do que eles ganham com esses escritórios. Alguns até fazem, né, uma espécie de propaganda dizendo ser especialista em causas na Suprema Corte, no STF. Por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, a esposa, a Viviane Barques, também pode ser sancionada pela lei Magnitsky. Aí, meu filho, além da grana que vem do STF, também vai vir sanções contra a esposa do ministro. O escritório de advocacia não poderá ter nenhum tipo de relacionamento com cidadão americano, com empresa americana, e o prejuízo é gigante. Imagina uma empresa americana entra em contato com o escritório de advocacia. Olha, eu tenho uma causa aí no Brasil, ou estou no Brasil, sou uma empresa americana, mas atuo no Brasil e preciso dos seus trabalhos. É uma grana que vai embora porque o escritório não poderá atuar. Não é isso? E aí, meus queridos, tá aqui então. Né? Então os bancos já estão estudando aí as contas do ministro para poder efetuarem os bloqueios e poder dar uma geral aí no Alexandre de Moraes, tá bem? Deixa eu dar sequência aqui e ver o que eu ainda tenho aqui.
Governo Trump avalia devolver visto de um dos ministros do STF. Ao todo, 8 ministros da Corte Brasileira foram sancionados. Quem será? Eu sei quem é, mas na sua opinião, quem será? Ô, gente, você que está comigo até agora, eu não pedi a sua participação, né? Se inscreva, ative as notificações, se possível for, colabore com o Pix. Outra situação que eu preciso é deixe um comentário com o número do seu like e comenta 45. Chegou até esse momento do vídeo, comenta 45, beleza? Vamos descobrir então juntos aqui, juntos não, né? Como eu disse, eu sei, né? Eu sei quem é aí o ministro que pode ter o seu visto devolvido. De acordo com a coluna de Paulo Capelli, do Metrópolis, o tema foi discutido em uma reunião entre representantes do Departamento de Estado norte-americano e o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o jornalista Paulo Figueiredo. Fontes ligadas à diplomacia americana afirmam que Fachin é percebido como uma figura que não contribui para o aumento de tensões entre Brasil e Washington. A medida, portanto, teria como objetivo sinalizar apoio institucional e, ao mesmo tempo, isolar o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá a vice-presidência do STF. Além de Edson Fachin, o governo americano revogou vistos de ministros, de outros ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Então, há aí uma possibilidade do Fachin, ao meu ver também, me parece que o Fachin não é alguém aí que, né, anda perseguindo a direita, não é alguém, né, que está aí contribuindo para ficar aí, sofrer penalidades dos Estados Unidos da América. Já ouvi alguns comentários dele que até me deixou um pouco esperançoso, tá bem? Colabore com o nosso canal, faça um Pix, qualquer valor. 11 952 75 38 98. Ajude o meu canal, fortaleça o meu programa, contribuindo com qualquer valor aqui. Você ajuda demais o Abordo Notícias. Presta atenção aqui, meus queridos. A próxima informação que eu vou trazer para você, tá bem? Olha aí, aqui ó. PL lidera conselho que vai decidir o futuro de Eduardo Bolsonaro. A legenda possui o maior número de assentos do colegiado, responsável por analisar 4 pedidos de cassação do deputado que está nos Estados Unidos da América. Então, o futuro dele será decidido por um conselho de ética que traz a ampla presença do Partido Liberal PL. A legenda possui o maior número de assentos no colegiado e é responsável por analisar 4 pedidos de cassação encaminhados na sexta-feira, dia 15, pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. E o PL ocupa das 42 vagas, eles são representantes de 19% do total e lidera tanto entre titulares quanto na suplência. Entre os titulares estão, olha aí, Gilberto Silva, do PL da Paraíba, Domingos Sávio, do PL de Minas, Gustavo Gaia, do PL do Goiás, Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul. Não conheço aqui o posicionamento do Domingos Sávio, mas tanto do Gilberto Silva quanto do Gaia e do Polon, esses caras não vão abandonar o Eduardo Bolsonaro. Na lista das suplentes figuram Paulo Belisque, do PL de São Paulo, Fernando Randolph, do PL do Pernambuco, esse eu não conheço o posicionamento dele, Rodrigo da ZAL, do PL do Mato Grosso, e Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte. O colegiado conta com 21 vagas efetivamente preenchidas, enquanto 10 permanecem abertas e 10 suplentes já foram nomeados. Então o PL, minha gente, tá? Eles têm a maioria aí para decidir, tá?
a respeito, né, do conselho que vai decidir aí o futuro do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se o Eduardo vai perder o mandato, como vai ficar a situação, mas pelo menos ele tem a força ali do PL, né, que é o partido dele, o partido que o pai dele é ali o presidente de honra e o partido da qual ele também pertence, tá bem? Muito bem, para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, sejam bem-vindos a bordo. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência, você que chegou até aqui nesse momento do canal. É importante você deixar um like e fortalecer o A Bordo Notícias. Governadores de direita agem como ratos, dizem filhos de Bolsonaro. É aqui que o filho chora, a mãe não vê, não é isso? A situação começa a ficar um pouco complicada e a direita, né, começa a escancarar as suas feridas. O vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, afirmou nesse domingo, portanto ontem, dia 17, que governadores de direita se comportam como ratos e também oportunistas ao tentar ocupar o espaço político deixado por seu pai, que cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e está inelegível. A declaração foi publicada na rede social o X, o antigo Twitter, e foi também compartilhado pelo seu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Na publicação, Carlos diz que os governadores usam o nome de Bolsonaro para benefício próprio e de forma patética. Deixa eu ver aqui, é bem longo o texto, né? A verdade é dura. Todos vocês se comportam como ratos. Sacrificam o povo pelo poder e não são nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética, foi o que escreveu aí o Carlos Bolsonaro. Eu vou ler o texto dele, que é um desabafo, porque eu quero comentar aqui também, tá? Tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante dessas chamados governadores democráticos. Mas eu vou começar de novo, gente, eu dei uma tropicada aqui, vamos continuar, tá bem? Tentei até agora ser a pessoa mais paciente possível diante desses chamados governadores democráticos. Mas os fatos de todos os dias provam que há como levar nenhum desses sujeitos a sério. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, Clezão está morto, Silveira à beira do colapso, Felipe Martins torturado diariamente, milhares de presos políticos sangrando a alma na cadeia, os tais direitistas se calam. Não colocam de forma espontânea a destruição dos direitos humanos em pauta que transformam o Brasil numa Venezuela cristalinamente. Estão preocupados apenas com os seus projetos pessoais e com o que o mercado manda. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha. Não existe outra forma de qualificar tais atitudes. Fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e sofisticação técnica. Lavam as mãos e seguem seus governos como se nada tivesse acontecido. Alegam ter feito sua parte, mas não passam de cúmplices covardes. A verdade é dura, todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT,
mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Isso é pueril, desumano e de uma falta de caráter indescritível. Não há como não sentir indignação diante desses sujeitos. Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, Caiado já lançou pré-candidatura à presidência da República. O que você vê? O que você vê Caiado defendendo? Eu nem vou colocar as pautas da direita, não. Você viu Caiado se levantando contra Alexandre de Moraes, lutando por anistia, defendendo que a Suprema Corte faça cumprir a justiça? Difícil. Nós temos ali Zema. Que dia que você viu o Zema defender a anistia? Declarar um apoio ali firme a Jair Messias Bolsonaro, condenar, criticar, apontar que é uma injustiça ter Bolsonaro fora da eleição em 2026. Ele, nesse final de semana, acabou de lançar a sua pré-candidatura à presidência da República. Dos 4 que estão aí abraçados, nós temos 2 que já lançaram as suas pré-candidaturas. Eu tenho ali Ratinho Júnior. Que dia que você viu o Ratinho Júnior se levantando contra o ministro Alexandre de Moraes ou defendendo a anistia? Hã? Aí eu tenho ali Tarcísio de Freitas, cara que foi eleito, todos eles, né? Mas Tarcísio foi eleito ali do ladinho do Bolsonaro. É um cara que o Bolsonaro considera muito. Todas as vezes que o Bolsonaro vem a São Paulo, o Bolsonaro vai na casa dele. Dos 4 que aí estão, o Tarcísio é o que mais tem um relacionamento muito próximo a Jair Messias Bolsonaro. Mas quando você vê essa turma perdendo a oportunidade de conversar com a direita brasileira, de levantar as pautas, agora sim vou falar sobre pautas de direita, você não vê eles se manifestando. Você não vê essa turma se manifestando praticamente contra nada daquilo que vai na contramão da direita. Você não vê esses caras indo, tá? Indo aí na contramão de Alexandre de Moraes, da Suprema Corte. Não. Me parece que os caras querem agradar a gregos e troianos. É isso. Não é? Eu deixo até para você fazer uma reflexão. Não é isso? Que dia Tarcísio levantou a voz, digamos assim, contra Alexandre de Moraes ou outros ministros da Suprema Corte? Caiado, que dia que você viu? Zema, que dia que você viu? Ratinho Júnior, que dia você viu? Mas esse povo tem o direito de serem candidatos. Claro que tem. Mas, meus queridos, vestirem uma carapuça de direita pra cima da gente? Hã? Nem tanto. Não dá. Não é? Não dá. E outra. Podem até sair candidatos aí. Se não tiverem o apoio de Bolsonaro,
Não vão conseguir nada, não. Não vão conseguir nada, não. Sem Bolsonaro, filho, não tem pra onde correr, não. Tá? Sem Bolsonaro, quen. Tá? Pra você que tá ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Aí as pessoas vão dizer bem assim, não, mas eles são governadores, Fábio. Meu querido, olha, poderiam ser até vereadores. Eu tenho falado aqui nesse programa que até o seu candidato a vereador, você tem que saber com quem você está lidando. Até o teu candidato a vereador, você precisa saber. Sabe por quê? Amanhã ou depois o seu vereador vira presidente da República. E você, olha só, vereador, é um vereadorzinho, Fábio. Não. Até o seu vereador você precisa saber o posicionamento dele. Amanhã ele se torna presidente e ele vai ferrar a tua vida. Ou vai ajudar a ferrar a tua vida sendo aí governador, até vereador. Tá? Agora, obviamente, como eu disse, eles têm esse direito. É um direito deles de não se envolverem, com defender pessoas do 8 de janeiro, não defenderem Bolsonaro. Mas depois não vão querer votos dentro da direita brasileira. Não. Todos, olha o que eu vou dizer, todos que traíram Bolsonaro ficaram sem mandato. Fala pra mim, alguém que traiu o Bolsonaro e tá bem. Fala pra mim. Quem traiu o Bolsonaro e tá bem? O Frota nunca mais ganhou eleição, foi concorrer uma eleição de... foi concorrer uma eleição do quê? Foi concorrer uma eleição de vereador em Cotia. Tá? Foi defender aí, se tornou um vereador de Cotia. Tá? Aí não adianta você vir com conversa fiada. Tá bem? Não adianta. Não adianta. Todos entraram numa situação aí de do povo saber responder, tá bem? Agora sim, voltando ao raciocínio aqui, tava de olho numa informação aqui. Todos que traíram Bolsonaro, o povo deu a resposta nas urnas. Querem o espólio de Bolsonaro, querem o espólio de Bolsonaro. Só que eu vou falar um negócio pra você. A Bíblia diz o seguinte, presta atenção no que a Bíblia diz. Quando os generais ali de guerra, né? Quando o exército de Israel invadia outro país e tomava o país para si, vencia a guerra, Deus autorizava eles a levarem o espólio de guerra. As joias, as riquezas, tudo que eles encontravam ali, eles podiam levar embora. Porém, espólio de guerra com rei vivo, a Bíblia condenava. É desonra. Querem um espólio de guerra do Bolsonaro, querem um espólio, mas o Bolsonaro está vivo. Bolsonaro não está na batalha, não é porque ele morreu, é porque tiraram ele. Espólio de guerra com rei vivo é desonra. Deus não permitia. O exército de Israel poderia entrar, invadir e matar todo mundo. Mas com o rei vivo não poderia levar. Não poderia levar os espólios daquele rei. E do mesmo jeito estão querendo fazer agora com o Bolsonaro. Não vão conseguir, porque o povo vai saber. Então tá lá o Zema, tá lá o
Caiado já lançou candidatura, o Zema lançou nesse final de semana. Ratinho Júnior também disse que é candidato. Só quero ver na hora que a Meilei Magnífica pegar todo mundo. Ministros já estão querendo recuar e o Bolsonaro estiver elegível. Aí é todo mundo paz e amor, né? Todo mundo, não é? Não, abro mão da... Sabe aquele negócio no final? Abro mão da minha candidatura para apoiar o fulano e o ciclano. Ainda dá tempo, né? Quem sabe? Para você que tá ligado aqui no Aborda Notícia, você sabe que tudo que a gente faz aqui no programa, a gente só existe com a sua ajuda, tá bem? Então eu peço para você humildemente que mantenha o meu programa no ar, tá? A gente tá vendo aí que houve, tá bem? Uma viciada no meu algoritmo, tá bom? Houve aí como é que eu vou dizer para você? A gente tava aqui fazendo meus programas na boa, direitinho, bonitinho, aí começaram as manifestações. Isso trouxe muita gente ao canal e são pessoas que não gostam do tipo de conteúdo que eu faço, né? Que não querem ver 2 horas de notícia. Querem ver manifestação, quantas pessoas tinha na Paulista, quantas pessoas tinham em Brasília. É isso que essa galera quer. E o que acontece? O YouTube faz uma porcaria, que é meio que uma espécie de rodízio de pessoas. Esse público que entrou para ver manifestação, talvez nem gosta de notícia, só queria ver manifestação. Quando eu entro no ar, o YouTube fica mostrando para essa galera. Entendeu? Muito provavelmente alguns de vocês que estão nos acompanhando aqui conheceram o meu canal agora, por último. Aí o YouTube começa a mostrar para vocês, que são os novos, e começa a deixar de mostrar para aquela galera lá de trás. Tô vendo um monte de gente reclamando aí que não recebeu notificação ou que não viu o canal. Tiveram que entrar dentro do canal. Espero que isso seja corrigido o mais rápido possível, tá bem? Espero, tá? A gente vai ter manifestação no 7 de setembro, beleza? Muito provavelmente eu não vou ficar fazendo transmissões de manifestações, qualquer manifestação. Só da grandona mesmo, no dia 7 de setembro, tá? E se houver algum movimento aí, que eu acho que não vá prejudicar o canal, tá bom? Nosso canal é um canal de notícias, não é um canal de cobertura de manifestação, mas a gente faz também essas coberturas e a cada dia mais eu tenho aprendido, tá? Eu tenho aprendido que isso tem prejudicado o nosso canal e muito. E dessa vez prejudicou também. Mas o nosso trabalho do dia a dia, quem sabe, daqui a pouco o YouTube começa a entender, né? O algoritmo aí começa a entender, né? Que nós não estamos aqui apenas para falar de manifestação ou apenas para fazer cobertura de manifestação. Então o que eu preciso? Da sua ajuda financeira. Infelizmente, o nosso ganha-pão aqui vai cair, mas eu preciso da sua ajuda. E foram vocês que me manteram no momento de alta e no momento de baixa, e principalmente no momento de baixa, né? Vocês ajudaram muito esse canal. Hoje nós estamos com 130 mil e não foram 1 nem 10. Às vezes que às vezes que a gente pensou em desistir. E agora que a gente está um pouco maior, a gente nem pensar nisso a gente pensa, tá bem? Então eu peço para você humildemente, continue mantendo o meu canal, tá bom? Por favor, ajude. A gente teve a live da tarde, a gente nem sonhou com meta, tá bem? E até agora a gente precisa, né, que você colabore ainda com o meu canal, tá bem? 11 952 75 3898, ajude aqui o Aborda Notícias. Colabore, se inscreva, compartilhe e leve para frente todo o nosso conteúdo, é o meu pedido para você.